Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Está em alta entre os jovens, que colocam o Brasil como um dos maiores consumidores de cigarro eletrônico do mundo. O Brasil retrocede na luta contra o tabagismo. Sem conseguir controlar a ansiedade, muita gente voltou a fumar mesmo depois de ter largado o vício por anos. Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta que cerca de 30% dos fumantes aumentaram o número de cigarros consumidos durante a fase de isolamento social da pandemia da Covid. Também aumentou o consumo de narguilés e de cigarro eletrônico. Tabagismo tem cura ou sempre há chance de recaída? Como ajudar um dependente de nicotina e quais ações são necessárias para combater o tabagismo? O 15 Minutos de hoje conversa sobre as consequências do consumo de cigarro eletrônico ou não com o médico pneumologista do Hospital Moriá, Ricardo Henrique Teixeira. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, mesmo com muitas informações em campanhas sobre o risco, o tabagismo ainda mata mais de 8 milhões de pessoas por ano? Oi, Fara. Oi, doutor Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Olha, Fara, há muito tempo, fumar era considerado algo legal, algo descolado, a gente lembra, né? E muitas pessoas fumavam para acompanhar a tendência. Mas hoje o tabagismo é considerado uma doença causada pela dependência química da nicotina e que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabagismo causa 8 milhões de mortes todos os anos em todo o mundo. Diversas restrições são impostas pelas autoridades de saúde com um único objetivo, que é combater a doença. Então eu já quero aproveitar a oportunidade e perguntar ao doutor. Inúmeras campanhas e mudanças na legislação, o Brasil viu o consumo médio de cigarros cair em mais de 65% em 30 anos. Aí parecia que tudo estava caminhando bem, só que a pandemia do coronavírus foi um agravante para muitas pessoas retornarem ao vício, né, doutor? Foi sim, Adriana. Acho que uma questão importante aí da pandemia é que o tabagismo, ele é uma questão de vício e uma questão de hábito. E estão bem interligados. Então, acho que a partir do momento que as pessoas ficaram mais confinadas e que a rotina delas acabou mudando muito, e acho que é uma questão muito grande de ansiedade, depressão, várias alterações psiquiátricas, psicológicas que nós vimos durante essa fase aí da pandemia, principalmente na fase maior aí de confinamento. Acho que isso facilitou as pessoas a terem acesso ao cigarro e voltar ao vício, né? Quem já teve, ou começar o vício, pessoas que não fumavam. Doutor Ricardo, ainda que as pessoas saibam dos malefícios do cigarro, durante anos a gente viu aquelas campanhas com aquelas fotos chocantes nas embalagens de cigarro, por exemplo. Isto é um vício, precisa de uma série de medidas para o combate ser eficaz. Existe uma cura para o tabagismo ou é possível sempre uma recaída? Existe um tratamento e visando a cura, né? Mas aquela pessoa que parou de fumar há um tempo, se ela eventualmente, não, é só um cigarro, é só uma tragada, ela pode voltar a fumar, né? A gente sabe que sempre que isso acontece, não com todos os vícios. Então é um controle eterno. Agora, doutor, a lista de doenças que podem ser causadas pelo tabagismo é enorme, né? Quais são as mais comuns? Acho que a gente pode dividir em 3 grupos mais comuns, né? Um grupo são as doenças cardiovasculares, então o tabagismo está relacionado com infarto agudo do miocárdio, com um acidente vascular cerebral, com doenças arteriais periféricas, né, que em piores hipóteses podem levar à amputação de membro. Tem a relação do tabagismo com o pulmão, causando principalmente a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais comumente conhecida, né, em parte como bronquite crônica, parte como enfisema, e as doenças neoplásicas. Vai desde câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pulmão e brônquios, câncer do trato gastrointestinal e câncer de bexiga. Doutor, existe algum tipo de estudo específico sobre o processo de adoecimento? A partir de quanto tempo do começo do uso do cigarro esses problemas mais intensos começam a surgir? O que a gente faz, na verdade, é uma conta, né? Então, é uma multiplicação entre o número de maços por dia e o número de anos fumados. Então, por exemplo, se a pessoa fuma um maço por dia por 10 anos, a gente tem, então, 10 anos maço de tabagismo, né?
Agora, se a pessoa, por exemplo, fumar 2 maços por dia por 5 anos, vai ser esse mesmo número. Não existe fumo seguro, então eu tenho até um pouco de medo de responder essa questão, porque a pessoa que vai falar, fumou menos que isso, é seguro. O tabagismo, ele faz mal, o cigarro faz mal no momento em que você acende e está usando o cigarro, independente do número deles, já começa a fazer mal. Agora, na literatura médica, acima de 15 anos maço, a gente tem um número muito grande do risco das doenças relacionadas com o tabaco. Entre 10 e 15 anos maço, esse número é aumentado, mas realmente, a partir de 15 anos maço, esse número é muito, muito grande. Tabagismo menor que 10 anos maço depende muito da pessoa, do quanto que a pessoa é suscetível ao cigarro. Então, eu já tive pacientes que fumaram pouco tempo, com o pulmão totalmente destruído. Então, apesar desse número, do número 10 ser um número meio que corte na maior parte dos estudos, a gente sabe que abaixo de 10 anos maço, a sensibilidade individual é que vai nortear o quanto que esse paciente vai estar tendo de prejuízos em relação ao cigarro. Isso é um número que a gente usa para fazer trabalho científico, para poder comparar um grupo com outro grupo. Você fumou um maço num ano de uma forma esporádica, primeiro você já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como tabagista. Segundo, você está fazendo mal. Cada vez que, mesmo numa balada, o pessoal vai lá e fuma esporadicamente um cigarro, aquilo faz mal e pode ter problemas no pulmão só pelo fato de estar fumando um único cigarro. Doutor, a gente sempre acaba focando bastante na pessoa que vai lá, compra o cigarro, fuma 1, 2 maços por dia, mas é importante a gente falar também daquelas pessoas que não fumam, mas que convivem ou estão expostos durante uma boa parte do dia à fumaça do cigarro. Essas pessoas também correm risco de contrair alguma doença, de desenvolver alguma doença por causa dessa fumaça tóxica do cigarro, né? Eu gostaria que você falasse sobre os riscos para o fumante passivo. A única diferença do fumante passivo e do fumante ativo é o fato da queima da biomassa estar sendo mais próxima da boca de quem fuma, mas aquele que ingere a fumaça proveniente do cigarro também está ingerindo uma quantidade grande de produtos tóxicos e que podem fazer mal ao pulmão. Doutor, durante muito tempo o Brasil foi considerado um exemplo de combate ao tabagismo pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, ainda uma grande parcela de brasileiras utiliza a nicotina. É possível ajudar essas pessoas? É possível algum tratamento ou uma ajuda mais expressiva aos fumantes? É possível sim, né? Acho que a questão toda do combate ao tabagismo no Brasil tem, em termos educacionais, a gente tem a proibição da propaganda de cigarro, os lugares que é obrigado a ter um lugar específico, então a pessoa vai, de certa forma, sendo inibida a fumar em avião, tudo isso ajudou muito, né? As proibições e as campanhas ajudam muito a parar de fumar. Doutor, eu queria sair um pouquinho do cigarro convencional para entrar no cigarro eletrônico, que é moda aí entre os adolescentes. Inclusive, esse é um tema que me chocou bastante durante a produção de uma reportagem para o Jornal da Record. Como os adolescentes hoje estão recorrendo a esses dispositivos e como eles não têm informação do perigo que esses dispositivos representam para a saúde deles. Gostaria de saber a sua opinião. A gente sabe que a Anvisa proibiu a venda desses produtos aqui no Brasil, mas eles seguem sendo vendidos livremente. Te preocupa o tanto que os adolescentes estão recorrendo a eles? Primeira coisa, eu acho que não bastava a Anvisa proibir. Acho que devia ser proibido por lei mesmo e ser crime a venda deles, né? Me preocupa demais, por vários pontos. Primeiro, a gente não sabe exatamente tudo o que faz o cigarro eletrônico. A gente não tem a queima da biomassa, que é muito ruim para o pulmão, né? A do cigarro convencional por si só é péssima, mas a gente tem outras substâncias que são inaladas junto com a nicotina e que podem fazer tão ou pior mal do que faz a biomassa. Então, primeiro, é algo relativamente novo, algo que a gente está aprendendo o que o cigarro eletrônico faz. A gente tem o EVALI, que é aquela doença relacionada com o VAP, que é uma baita de uma inflamação pulmonar, uma situação em que o paciente tem que ir para uma UTI e com risco de intubação e inclusive com risco de fibrose pulmonar após a resolução do processo. Então, as notícias que nós temos são muito ruins. São substâncias ruins, para você ter uma ideia, uma delas é formol. Imagina, aquilo que a gente proíbe de usar no cabeleireiro, a pessoa está inalando, né? Então, assim, são coisas muito ruins. Eu estou pegando gancho aí na pergunta da Adriana. Atualmente, as propagandas de cigarros são proibidas. Só que nas redes sociais, vídeos de artistas e influenciadores acabam vinculando o cigarro eletrônico a momentos de prazer e diversão. Essa exposição, esse marketing, causa um impacto negativo nessa geração?
Demais, né? Assim, acho que devia ser tão proibido quanto o cigarro convencional, assim. Acho que quem advoga a favor do cigarro eletrônico fala que é uma maneira a mais de usar a nicotina e aos poucos ir saindo do cigarro convencional. Eu me lembro até pouco, questão de um ano atrás, existia até propaganda na televisão, na rádio, eu ouvia, ficava impressionado, falando que a pessoa tinha o direito de escolher e o direito de querer parar de fumar dessa maneira. Eu acho um absurdo. É tão criminoso vender cigarro eletrônico como deveria ser vender o cigarro convencional, ou deveria ter as mesmas restrições um do outro. Doutor, entre o cigarro tradicional, o eletrônico, o narguilé, todos viciam e afetam da mesma forma? Todos são prejudiciais à saúde? Não, todos são prejudiciais à saúde. Assim, vai depender muito da carga de cada um, de carga de nicotina, o que cada um tem, né? O prejuízo vai depender de cada substância que está dentro de cada um deles. São diferentes, né? O cigarro, o narguilé e o cigarro eletrônico têm substâncias diferentes, a não ser a nicotina. O narguilé é um problema até um pouquinho maior. Você sabe quanto que você fumou se você fumar um cigarro. O narguilé, o pessoal fica lá fumando a noite toda, então não tem ideia de quanto se fumou, né? E sem contar, ainda mais em épocas de pandemia, a pessoa põe a boca na piteira, o outro pode pôr a boca na piteira, e aí, né? Cada um tem uma característica ou outra, mas no fim todos aumentam o risco da nicotina, das doenças cardiovasculares. Em relação à parte pulmonar, as neoplasias, o desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica, todos fazem um mal muito parecido. Doutora, a gente ainda tem um outro problema, que é a questão do cigarro contrabandeado, aquele cigarro de procedência desconhecida. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os riscos desse cigarro também. A gente sabe que o país vive um momento em que as pessoas estão com menos dinheiro para poder gastar, inclusive com vício, e esses cigarros que geralmente são vendidos por um preço mais baixo, acabam sendo a saída para quem é viciado. Gostaria que o senhor falasse sobre esse risco específico, né, de quem compra o cigarro contrabandeado. Acho que o grande problema do cigarro contrabandeado é que eles não seguem as normas de segurança, de controle, né, dos cigarros que são feitos aqui. Então, você não sabe o quanto de substâncias realmente ele tem, da pureza dessas substâncias, se tem a qualidade delas, né, e também a questão do filtro. A hora que você compra um cigarro contrabandeado, você não tem ideia do que está vindo, né, se aquela folha é uma folha de boa qualidade, o que foi colocado no meio para preencher volume e, eventualmente, quais são os riscos que isso vai trazer à queima, e também a questão do filtro. Será que o filtro é de boa qualidade, não é? Ou tem filtro, não tem filtro? Então, obviamente, para baratear, com certeza a qualidade vai caindo muito. Doutor, quais são os tratamentos e remédios indicados para a pessoa que quer deixar de fumar? Uma vez que a pessoa está decidida a deixar de fumar, então está pensando, eu vou realmente parar de fumar, e coloca uma data na tua cabeça. Por que uma data? Porque para as medicações, principalmente aquelas que você vai usar reposição de nicotina, você não pode ficar fumando e usando adesivo, porque tem o risco de uma sobrecarga no organismo da nicotina. Então, a pessoa tem que primeiro ter vontade de parar de fumar, traçar uma estratégia na cabeça dela de parar, e aí a gente tem várias substâncias que podem ajudar. A gente tem, então, como eu falei, a nicotina transdérmica ou por uma. Ela pode ser usada isoladamente ou, eventualmente, a gente pode associar a outras substâncias, geralmente medicações antidepressivas, do qual a bupropiona é a mais usada. Saúde mental também é importante, né? As terapias podem ajudar durante todo o processo de parar de fumar, doutor? Sim, então a parte comportamental inclui realmente a terapia em grupo. Então, existem vários programas, isso tanto na parte privada como também no próprio SUS, né, em que você pode procurar terapia em grupo para a associação de tabagismo. É importantíssimo. O vício está presente e o hábito está presente. Então, é importantíssimo que o fumante tenha conscientização, veja o quanto é que é necessário mudar os hábitos e que tenha um reforço positivo disso sempre. Doutor, o senhor já disse que acha que a questão da venda dos cigarros eletrônicos deveria ser uma questão de polícia. E do outro lado, na outra ponta, como fazer com que os jovens entendam os riscos aos quais eles estão expostos consumindo esse tipo de produto? O senhor acredita que o caminho seja fazer campanhas, de repente, nas escolas? Qual o caminho para que essa geração tenha uma consciência diferente do que a geração dos nossos avós e bisavós tinham? A educação é o principal passo, de mostrar
né? E aí, quando eu falo para mostrar para os jovens, eu acho que a gente não deve ter medo de mostrar a parte feia mesmo, né? Mostrar a pessoa morrendo, né? O pulmão de quem fumou, mostrar fotos e vídeos de doentes, né? Porque tem que mostrar o que faz, é que nem em relação à droga, tem que mostrar o que acontece com o viciado em crack, heroína, cocaína, tem que mostrar o que acontece com o tabagista, né? É diferente, é óbvio que as coisas acontecem geralmente de uma forma mais lenta, mas acontecem também. Chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do médico pneumologista do Hospital Moriá, em São Paulo, Ricardo Henrique Teixeira. Obrigado, doutor. Agradeço, fico à disposição, foi um prazer. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Fara, doutor Ricardo, muito obrigada pelo convite, um abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá!